A paz do Senhor, meus amados irmãos, queridos alunos, professores de Escola Bíblica Dominical, lição de número 8, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior, 23 de novembro de 2025. Texto maior, texto principal da lição, nosso texto áureo, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Verdade prática, acima de todo e qualquer método humano, qualquer metodologia humana, devemos confiar em Deus, único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. Graças a Deus. A leitura bíblica em classe. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 7. Depois, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36. E depois, Evangelho de João, capítulo 11, versículos 35 e 36. Vamos iniciar então a leitura bíblica em classe. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Agora, Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. João, capítulo 11, versículos 35 e 36. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Vamos para os objetivos da lição de número 8. Primeiro objetivo, explicar ao aluno a natureza afetiva do ser humano, reconhecendo a diferença entre emoções e sentimentos, e a sua relação com o pensamento e a vontade. Objetivo 2, segundo objetivo, ensinar que, embora muitas emoções sejam instintivas, é responsabilidade do cristão administrar suas reações com base na palavra de Deus. E terceiro objetivo da lição 8, demonstrar que o verdadeiro controle dos sentimentos não vem apenas de metodologia humana, mas da paz de Deus que guarda os corações dos que creem. Então vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto maior, o texto áureo, de Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Bom, o nosso texto áureo está na epístola, na carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Filipos, por isso aos Filipenses, capítulo 4, entre os versículos 1 até o 9. Nós sabemos que o apóstolo Paulo apresenta a paz como um dos 9 aspectos do fruto do Espírito. Então, se você ler Gálatas, capítulo 5, versículo 22, Paulo vai chamar o fruto do Espírito no singular. Ele fala fruto.
e contrapõe as obras da carne. Fruto do Espírito versus obras da carne. Mas no fruto do Espírito apresentado pelo apóstolo Paulo no capítulo 5, versículo 22 em Gálatas, ele fala dos 9 aspectos desse fruto do Espírito. Então você pode abrir aí a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, e ele vai dizer o seguinte: mas o fruto do Espírito, veja, singular, mas o fruto do Espírito é amor, primeiro, amor, gozo, paz, terceiro, quarto, longanimidade, 5, benignidade, sexto, bondade, sétimo, fé, oitavo, mansidão, nono, temperança. Então ele apresenta 9 aspectos do fruto do Espírito. Essa virtude aparece como elemento do desenvolvimento espiritual. Você vai recordar que na aula de número 7 eu falei sobre isso, que muitas pessoas recebem o batismo no Espírito Santo, o revestimento do poder, mas isso não significa que ele recebeu, que ele gestou o fruto do Espírito. Ele foi batizado, ele foi revestido de poder para ser testemunha, mas muitas vezes ele não desenvolve essa espiritualidade e precisa, porque utilizar de dons espirituais sem o fruto do Espírito é uma tragédia. Porque se a pessoa tem o fruto do Espírito, então tem temor de Deus para usar os dons do Espírito Santo, mas, obviamente, através dos aspectos do fruto. Então, ele vai usar o dom do Espírito Santo com bondade, com temperança, com amor, com paz. Infelizmente, o que a gente vê muito, pessoas que têm até dons espirituais, mas não os usam, os aspectos do fruto do Espírito. Aí dá a impressão de um certo autoritarismo, dá uma certa impressão, às vezes, até de um certo abuso. E isso é muito triste, porque os dons espirituais, eles têm que ser utilizados observando os aspectos do fruto do Espírito. Então, uma coisa não exclui a outra. Buscar o revestimento do poder, mas buscar também o fruto do Espírito desenvolvendo em nosso coração. Se Deus te usar para trazer uma palavra profética para alguém, você vai utilizar também dos aspectos do fruto do Espírito. Você vai entregar a palavra profética serve para edificar, consolar e exortar, conforme está escrito em 1 Coríntios capítulo 14, sobre a ordem do culto. E a pessoa que tem o fruto do Espírito, ele vai ministrar essa palavra utilizando esses 9 aspectos aqui, olha só. Ele vai utilizar do amor, do gozo, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fé, da mansidão, da temperança. Então é importante que as pessoas que têm dons espirituais desenvolvam também o fruto do Espírito no seu coração. E um dos aspectos é a paz. Olha só, a paz. E nós já estudamos sobre essa questão da paz de Deus. Só tem paz de Deus quem está em comunhão com Deus. Que a paz de Deus que nós estamos falando não é a ausência de guerras, como o mundo percebe a paz. A paz, filosoficamente falando, ideologicamente falando, politicamente falando, a paz do mundo é a ausência de problemas, de conflitos ou de guerras. A paz de Deus é outra coisa. É você ter comunhão com Deus. Você ter comunhão com Deus, você tem a paz verdadeira, que excede todo o entendimento. Então, nos trechos do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, ou capítulo 16, versículo 33, que ele fala de paz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, está ligado, então, em comunhão com ele.
Então, quando é que você vai desfrutar da verdadeira paz? Quando você deixar de ser inimigo de Deus. Quando a pessoa deixa de estar em conflito com a palavra de Deus, a pessoa passa a ter comunhão com Deus, vai recepcionar essa paz. Que a verdadeira paz tem a ver com a comunhão com o príncipe da paz, que é o Senhor Jesus. Jesus é a nossa paz. Em Romanos, capítulo 5, versículos 11, o apóstolo Paulo fala que a paz está ligada à justificação pela fé. Porquanto essa paz resulta da nossa justificação diante de Deus. A verdadeira paz, a paz da Bíblia, tem a ver com isso. Comunhão com Deus. Isso é importante você compreender. Então ele inicia dizendo, e a paz de Deus. Aí é o Shalom El. Essa paz é atribuída a Deus por quê? Por que eu falo paz de Deus? Primeiro, porque trata-se de uma qualidade espiritual que nos é divinamente conferida pela atuação da pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da unidade divina, o Consolador, o Paráclito, o advogado, é o Espírito Santo que confere isso. Segundo, porque Deus é a fonte dessa paz. Essa paz não está em acordos humanos, em tranquilidade humana, que nem aquelas pessoas, né, que quando vê uma paisagem bucólica, uma paisagem, né, bonita, ele remete a uma infância, alguma coisa, estou sentindo uma paz. Não é isso. A paz que eu estou falando procede de Deus, porque Deus é a fonte dessa paz. Ele é a verdadeira paz. Então a paz aqui é vista como consequência da sua comunhão com Deus. Consequência de você ter prazer em orar. Isso é natural, posto que a comunhão com Deus acalma todas as águas perturbadoras, toda a nossa ansiedade. É isso que diz Filipenses 4:6. Então, quando você ora e deposita todas as suas preocupações, os seus objetivos nos pés do Senhor, isso gesta paz em você. Você desconstrói, você destrói, você vence toda ansiedade. Então, a paz consiste de relações saudáveis, relações harmoniosas. Com quem? Com Deus, que é o Deus da paz. E essa paz verdadeira prevalece no interior da pessoa. E você tem isso quando você se reconcilia com Deus. Quando você torna, então, totalmente aberto para a operação de Deus através do Senhor Jesus. Aí você tem paz. Interessante que às vezes a pessoa exteriormente parece que está passando por situações adversas, mas interiormente tem a paz, porque ela consegue ter, ela tem esse relacionamento com Deus. Como Deus é a fonte de toda a paz, então interiormente ele está em paz, mesmo que em sua volta às vezes ele esteja passando por conflitos. E a segunda parte do nosso textuário diz o seguinte, que excede todo o entendimento. Então vai além do entendimento raso, natural, porque ele excede todo o entendimento. Essa expressão tem dois significados possíveis. O primeiro, pode significar que a paz de Deus seja insondável, não estando sujeita ao poder do raciocínio humano. Então eu não consigo mensurar esse sentimento de paz, porque ele transcende. Por isso que fala, vai além, né? Além de todo o entendimento. A segunda perspectiva é se compreendermos a palavra grega nous, como mente, no sentido de engenho ou astúcia desse processo de pensamento. O sentido pode ser que Deus pode fazer mais por nós, conferindo-nos a paz, do que poderíamos obter através de qualquer planejamento, de qualquer tipo de estratégia. Porque às vezes a pessoa fala assim,
eu vou me organizar para que eu tenha paz, hein? Eu vou me organizar, vou trabalhar, vou para depois eu ter paz, tal. Bom, isso é uma construção humana. É possível que você possa gozar de uma segurança econômica, é plausível e possível. Mas quando a gente está falando de paz de Deus, vai além de qualquer engenho humano, de qualquer planejamento nosso. Por mais cuidadoso que nós somos nos nossos planejamentos, pode ocorrer aí situações adversas. Com a paz de Deus, ela excede isso, ela vai além de todas essas coisas. E aí vem a palavra entendimento, além de todo o entendimento. Essa palavra entendimento vem então do vocábulo nous, ou nous. Tem dois significados muito interessantes: compreensão e poder do raciocínio, que não deixa de ser mais ou menos o que nós já trabalhamos anteriormente. Então a paz é algo perfeitamente real, a despeito de não podermos compreender. Se ela vai além do nosso entendimento, significa que eu vou ter dificuldade de mensurá-la na sua essência. Mas mesmo assim, é impressionante como nós temos observado muitos irmãos que gozam dessa paz, mesmo estando em ambientes hostis. Também está fora do alcance do nosso entendimento, ainda que tenhamos consciência da sua presença, ainda que eu tenha consciência dos seus efeitos, mas eu não consigo mensurar plenamente essa paz. Guardará os vossos corações, guardará os vossos corações. Bom, a palavra coração aqui, ela está, a ideia aqui é o homem interior. Então seria a alma e o espírito, né? A parte imaterial do homem. E não apenas o intelecto ou as emoções. Tá? Então aqui é algo que vai um pouquinho além, não é simplesmente o coração, né? Assim, o verdadeiro homem é guardado pelo poder pacificador de Deus. Ainda que nós estejamos nesse tabernáculo, nesse homem mortal, mesmo assim, ainda que nós estamos o tempo todo sendo assediados através do nosso corpo para que a gente perca a paz, né? Nós somos severamente assediados por dificuldades de toda sorte, dificuldades externas, mas também íntimas, né? A paz de Deus, ela guarda a nossa alma, ela guarda o nosso ser interior, a nossa parte material. Esse verbo no original grego é o proureu. Proureu significa exatamente guardar, confiar, manter sob custódia. Essa é a ideia, então, que a paz de Deus mantém sob sua custódia a nossa alma. Nesse ponto, a ideia é de montar guarda mesmo, para a finalidade do quê? Proteção. Porque se quem monta guarda é para proteger, né? Então a paz é apresentada como uma sentinela de Deus, que patrulha, que protege, que guarda a nossa alma, ou a parte imaterial do homem, o homem interior. Alguns estudiosos consideram que a palavra coração aqui, nesse ponto especificamente, indique a sede das emoções, ao passo que a mente seria a sede do processo de raciocínio. Mas isso é muito transcendente para a gente dogmatizar, né? O coração é a sede das emoções em contraste com a inteligência. Então você pode ler isso em Romanos 9:2, capítulo 10, versículo 1, 2 Coríntios 2:4, 2 Coríntios 6:11, Filipenses 1:7. Mas também pode referir-se à ação mental, ao processo mental ou à inteligência, ao raciocínio, em outros contextos como Romanos 1:21, Efésios 1:18, também indicando questões de ordem moral, ou questões de ordem morais,
e escolhas morais. E aí você pode ver em 1 Coríntios 7:37, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Então o coração é igualmente a sede do nosso contato com o Espírito de Deus, né? Fala que o Espírito de Deus possa estar trabalhando em vossos corações. Romanos capítulo 5, versículo 5. 2 Coríntios 1:22. Gálatas 4:6. Colossenses 3:15. 1 Tessalonicenses 3:13. 2 Tessalonicenses 2:17 e 3:5. Esses textos sagrados mostram a atuação do Espírito Santo em nosso coração, ou seja, na sede das nossas emoções. Então o coração também é considerado a sede da fé. Lembra de Romanos 10:9? Se com o seu coração credes. Então nesse aspecto, ele também é considerado a sede da fé, mas também é considerado a sede do amor de Deus. Romanos 5:5. Porquanto o amor de Deus está derramado em vossos corações, sendo também o instrumento do louvor espiritual. Colossenses 3:16. Então veja, a Bíblia, ela mostra vários aspectos, então você precisa ler o contexto. Não pode dogmatizar certas expressões da Bíblia. Infelizmente, quem dogmatiza muito são os grupos espúrios, os grupos cuja hermenêutica é uma hermenêutica fraudulenta, porque a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Essa é a regrinha de ouro da hermenêutica bíblica. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então não pode pensar versículo para defender uma tese que aparece às vezes uma única vez isoladamente. Não, você tem que ter uma construção bíblica. Então você vê muitos grupos hoje, eu vejo pregadores falando coisas sem pé, sem cabeça, porque pinça um versículo, tira fora do contexto, e aí vira um pretexto, né? Porque na verdade, eu repito, a regra de ouro da hermenêutica bíblica é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Pode-se ver que apesar desse termo então não subentender necessariamente a alma, ou a parte imaterial do ser humano, em todas as suas funções, quando então se torna local onde Deus entra em contato com o espírito humano, como a sede da fé, que nós já vimos, ou do amor, ou somente a alma, pode estar aqui em foco. Então, nós não podemos dogmatizar nada. Tem que ler e entender. Se fala com o seu coração, credes que ele ressuscitou dos mortos, então ele está dizendo que o coração é a sede da fé. Mas nós sabemos também que é a sede das emoções. Então, nós temos que ter essa habilidade para acolher a palavra de Deus como ela é. Porquanto é como o homem interior, a alma, o homem essencial, que esse contato tem lugar. Portanto, a palavra cardia, que vem coração, né? É a palavra grega que pode ser o quê? Sinônimo de psique, que é a alma. Pode ser sinônimo do próprio homem interior. E fecha dizendo em Cristo Jesus. Em outras palavras, em comunhão e união com o Senhor Jesus. Por estarmos identificados com Ele, porque Deus Pai cuida de nós como cuida do seu único Filho. Essa é a esfera onde a proteção divina é oferecida àqueles que pertencem ao Senhor, onde também desfrutam dessa união mística com Ele, essa união espiritual com Ele, lembrando que Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. A expressão em Cristo, que é usada por 164 vezes nas páginas do Novo Testamento, em Cristo. Em 1 Coríntios 1:4, e com a expressão no Senhor, em Cristo ou no Senhor, usada por mais de 40 vezes no Novo Testamento. Então a expressão em Cristo, 164 vezes.
a expressão no Senhor 40 vezes no Novo Testamento. Na época de Paulo, havia guarnecimento militar de muitas cidades no grande Império Romano. E os leitores de Paulo, é claro que estavam familiarizados com a proteção militar oferecida às cidades pelo grande exército romano. Agora Deus oferece-nos a sua proteção, a proteção das nossas almas. A paz é a sentinela que garante que tudo vai bem no mundo. Temos aflição, temos desafios, temos conflitos, mas em Cristo temos paz. É isso que diz João, capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbiam seus corações, nem tenham medo. Graças a Deus, palavras do Senhor Jesus. Veja, não a dou como o mundo a dá, porque o conceito do mundo é uma paz ideológica, filosófica, política. A paz que o Senhor Jesus otorga no meu coração, no seu coração, é a verdadeira paz, cuja origem está no próprio Deus. E o que gesta essa paz em nosso coração? A comunhão, a reconciliação operacionada pelo sacrifício expiatório de Jesus, pelo sangue da nova aliança. Então você exerce fé no sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, você tem comunhão com o Pai e é agraciado pela verdadeira paz. A paz que enche o nosso coração de fé, de confiança. Não se turbem os seus corações, nem tenham medo, porque a paz de Cristo nos protege. Graças a Deus por esse texto áudio. A lição de número 8, então, vai trabalhar essa temática, emoções e sentimentos. Por isso que não é à toa que foi falado da carta de Paulo aos Filipenses sobre entendimentos, sentimentos. Ou a nossa leitura de classe falou ali em Mateus e falou ali em João, falando de emoções do Senhor Jesus. Jesus chorou, por exemplo, o menor versículo do Novo Testamento. Mas o aspecto que será trabalhado e abordado nessa aula é a batalha do equilíbrio interior. Então, a introdução da lição de número 8. O homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volitivo, que tem a ver com vontade, e livre. Pensa, sente, deseja e age. Na lição anterior, estudamos a respeito dos pensamentos. Lembra? Como que é o nosso processo mental. Vimos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade e refletir em nossas decisões. Tudo isso nós estudamos na lição de número 7. Agora, nessa lição de número 8, a abordagem é sobre a parte afetiva do ser humano, sentimentos, buscando definir e diferenciar as emoções e os sentimentos e compreender a sua importância na experiência humana e na experiência espiritual de cada crente, de cada irmão. Então, claro que a palavra-chave ou as palavras-chave dessa lição de número 8 serão emoções e sentimentos. É isso que nós vamos trabalhar nessa lição. Antes, porém, eu quero pedir para você que está assistindo essa aula, por gentileza, se você ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se. É importante que você se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho das notificações para que você seja avisado para os próximos vídeos. É possível que, ao invés de você estar me acompanhando aqui pelo vídeo, você esteja ouvindo pelo rádio. Eu quero mandar um abraço aqui para todos os ouvintes da rádio O Pavio que Fumega, que é uma rádio que tem feito a diferença para muitas vidas.
Se você está me ouvindo agora pelas ondas radiofônicas, então eu vou pedir para você, a hora que você tiver a oportunidade, acesse aí no YouTube, @Professor Alberto Oficial. Professor Alberto Oficial. Entra no YouTube, no meu canal, e aí você pode também se inscrever. Aí sim você vai também ativar o sininho. Se você já está assistindo essa aula, curta. Não aparece o joinha aí, a mãozinha joinha? Clica aí nesse joinha. E deixa um comentário. Mesmo você que está ouvindo pela rádio. Não tem problema. Depois você entra aí no YouTube, @Professor Alberto Oficial. E aí você vai mandar uma mensagem. Olha, eu escuto a rádio Pavio que Fumega. Todo sábado passa a reprise da aula. Todo domingo temos a aula da Escola Bíblica Dominical. É uma bênção. Então, comenta lá, eu fiquei em dúvida em tal tema. Deixa o seu comentário, sua dúvida, ou contando como esses vídeos têm impactado a sua vida, essas mensagens da IBD têm ajudado você a crescer espiritualmente. E o que eu peço para você? Tanto você que é ouvinte da rádio, como você também que nos acompanha aqui. Compartilhe esse material. É muito importante que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, tá certo? Faça como os nossos irmãos que carinhosamente mandaram aqui uma mensagem. E eu quero já mandar um abraço e agradecer todos pela audiência. Quem me enviou uma mensagem para mim lá da cidade de Cáceres, Mato Grosso. Olha os irmãos aí de Cáceres. Vocês aí da IBD, da Escola Bíblica Dominical, recebe o meu abraço. Quem está enviando a mensagem é a irmã Dalva Dantas. Um abraço, irmã Dalva. Dê um abraço em todos os irmãos de Cáceres, Mato Grosso. De Campinas, a irmã Maria Conceição de Lima. Ela é da congregação de Vila Boa Vista. Se for a irmã Conceição que eu estou pensando, é a líder do círculo de oração. Ela é da Vila Nova Boa Vista e o pastor dela é o pastor Romante. É o pastor Romante. Então eu mando um abraço para o pastor Romante, para sua esposa, irmã Silvia, para a irmã Conceição e para todos os irmãos dessa linda e abençoada congregação, toda a Escola Bíblica Dominical. E também quem enviou aqui uma mensagem de gratidão foi a Silvana Pereira. Muitíssimo obrigado, Silvana, pelo seu carinho, pela sua mensagem. Vamos então para o primeiro tópico da nossa lição: o homem, um ser afetivo. Olha, grande poeta inglês do século XVII, escreveu: nenhum homem é uma ilha. Olha que interessante, porque nós somos pessoas que temos afeto. Tem jeito da pessoa não se relacionar. 1.1. Propósitos do estudo. Há um evidente e preocupante agravamento na crise da saúde mental em todo o mundo. Já havia, depois da Covid, onde houve todo o afastamento social, meu pai amado, explodiu o número de problemas relacionados à saúde mental. E eu estou falando do Brasil e de todo o mundo. Transtornos depressivos e a ansiedade são os que mais crescem no Brasil e no mundo. Como já ressaltado, uma compreensão correta do ser humano, à luz da Bíblia, é fundamental para uma vida equilibrada, uma vida integralmente equilibrada. Isso inclui entender o quê? Primeiro, entender o que são emoções e sentimentos e como podem e devem ser gerenciados, geridos. 2. Qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos? Qual é a conexão? Terceiro, qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas? Pensar, sentir, desejar
e agir. Nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. Nada. O Salmo 103, verso 1 aponta para isso, mas o próprio Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 30, que diz que nós temos que adorar a Deus integralmente. Todo o nosso espírito, alma e corpo, tudo, né? Toda a nossa força, nossa razão, nosso intelecto. Então, tudo tem que ter um propósito de adorar ao Senhor. 1.2. Afetividade, emoções e sentimentos. Bom, de forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir e demonstrar emoções e sentimentos, de demonstrar afetos. Esses processos envolvem tanto o nosso corpo, que é a parte exterior, esse tabernáculo, quanto a parte interior, que é a nossa alma, e também o nosso espírito. Então, claro, a parte imaterial, alma e espírito, com a parte material, que é o corpo. A Bíblia nos mostra que somos seres completos. Temos corpo, alma e espírito. E que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza humana. Deus nos criou assim, com essas emoções, com esses sentimentos. Podemos entender melhor da seguinte maneira. Primeiro, emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar. É natural a reação. Como, por exemplo, quando sentimos medo ou alegria, de repente. Então você leva um susto, você reage. É aquilo que você não pensa, vou levar um susto, então deixa eu me preparar. Aí já é outra coisa, né? Então você é pego de surpresa e aí você tem uma reação. Mas normalmente a reação que você tem a ver também com a sua cosmovisão. Aí entra, se você é uma pessoa que tem a palavra de Deus no seu coração, você vai agir de uma maneira. A maneira que você foi criado, que é a construção cultural, você vai dar resposta. Então, uma pessoa que leva um susto, ela pode, se ela tem uma cosmovisão bíblica, é natural que ela fale, misericórdia. Ô Senhor Jesus, tenha misericórdia. Ô meu Pai, me ajuda. Jesus, essa é a reação de quem nasceu de novo, de quem tem a Bíblia no coração. E quem não tem nada disso? Nome feio. Xinga, se revolta, grita, já fica completamente transtornado. Por isso que eu estou falando. Depende da sua cosmovisão. Então, a reação que nós temos ao sermos surpreendidos, e eu estou falando no primeiro momento de um susto, por exemplo. Há outros casos também de alegria. A pessoa, o cônjuge ou o pai em relação ao filho, ou filho em relação ao pai, dá um presente, alguma coisa que surpreende. Então a pessoa se alegra, né? Qual é a reação de quem nasceu de novo, de quem tem a palavra de Deus no coração? Graças a Deus, glória a Deus, que bênção! Essa é a reação de quem nasceu de novo. E de quem não nasceu de novo? Nome feio. Nome feio. Aí solta aquela palavra, tal, não sei o que lá. Então, é uma reação de alegria, mas veja a diferença de expressões dos indivíduos. Então, não é muito difícil você saber quem nasceu de novo e quem ainda não nasceu de novo. É só ver as reações quando a pessoa é pega de surpresa. Seja um susto, ou seja para gerar alegria ou para gerar uma certa repulsa. Não importa. Misericórdia, né? Tá? Levou um susto, né? Meu Deus, que susto, misericórdia. E o incrédulo? Nome feio. Já fala terrível. E também na alegria. A pessoa é surpreendida com uma coisa positiva, se é crente, glória a Deus, que bênção, né? Mas e se for incrédulo? O que você acha que ele vai falar? Você sabe.
já vai falar aquela palavra terrível de baixo calão. Então, segundo, sentimentos. Por outro lado, são mais duradouros os sentimentos. A emoção é muito momentânea, muito... aquele momento. Sentimentos, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo. E são percebidos de forma mais consciente. Como, por exemplo, quando sentimos gratidão ou solidão. Aí, quando você se sente sozinho, então vem um sentimento. Ou ao contrário também, quando você está com muita gente, também vem os sentimentos. Esses sentimentos são mais duradouros. A principal diferença é que a emoção é rápida. É como se explode ali. Tem pouca duração e é intensa, né? Muito intensa. Já o sentimento é menos intenso, mas pode perdurar por mais tempo, é mais longo. Então nós temos passagens bíblicas, por exemplo, Mateus 26:38, Gênesis 47:9, Romanos 9:2. Então nós temos a diferença entre o que é emoção e o que é sentimento. Mas como servos de Deus, nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções e com os nossos sentimentos, buscando o que? Equilíbrio, através da palavra de Deus e da operação da pessoa do Espírito Santo na nossa vida. Então, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você tem temor de Deus, o fruto do Espírito gesta em você, o revestimento do poder é uma verdade na sua vida, claro que você vai ter uma reação às emoções e aos sentimentos diferente do mundo. O mundo jaz no maligno. Então, as suas emoções e os seus sentimentos têm a ver com as obras da carne. Por isso que diferem. Por isso que a reação de um cristão nascido de novo é diferente de uma pessoa do mundo. O Senhor Jesus disse que a gente fala do que o coração está cheio. Então, essa história da pessoa, você vê, eu falei, não me vê, escapou. Não escapou, não. Está no seu coração. Então, é sério isso. Nascer de novo, ser nova criatura, é ter uma linguagem diferente, uma linguagem santa, uma postura santa. Mas é o Espírito Santo que faz. Agora, você tem que desejar, você tem que buscar. Que Deus vai mudando, é um processo que o Espírito Santo vai operando. Tem pessoas que é imediato, confessa Jesus, há uma mudança radical imediata. Mas o mais comum é um processo. Cada momento você vai lendo a palavra vai trabalhando. Se ouve uma vez, se ouve uma segunda vez, se ouve uma terceira vez, e aquilo entra no seu coração, vai moldando. Mas Jesus deixou claro que a gente fala do que o coração está cheio. Guarda essa palavra aí, professor, aluno. Não vem com essa história que escapou. Não escapou não. Tá? Precisa pedir para o Senhor Jesus lavar a sede das suas emoções com o sangue dele. Lavar o seu coração para que não tenha, para que dessa fonte que é você, não venha sair água amarga e água doce ao mesmo tempo, porque isso não existe. Ou vai sair água doce ou água amarga. Então que Deus tenha misericórdia e que as suas emoções, seus sentimentos sejam trabalhados pelo Espírito de Deus, que o seu coração seja santificado, para que você possa sempre ter uma palavra abençoadora na vida das pessoas. 1.3. Principais afetos. Quais seriam? Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo e tristeza. São as 6 emoções básicas. Vamos repetir? Alegria, medo e raiva. Surpresa, nojo e tristeza. 6 emoções básicas. Nós estamos falando de afetos. Quando ocorrem, provocam alterações no corpo da gente. Tem jeito de você ficar alegre e o seu corpo ficar estático.
Ah, mas como assim, irmão? Você está alegre? Não tá, você não... Ele exterioriza, não tem jeito. Como também quando a pessoa está triste, quando a pessoa está com nojo. Então, isso reflete no corpo. Mas ocorreu na alma, mas reflete no corpo. Quando ocorrem, provoca alterações corporais. Coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca e náuseas. Tá vendo como reflete no corpo? Aparentemente eram apenas elementos de emoções imateriais, mas reflete no corpo. Adão expressou alegria ao acordar e contemplar a sua esposa, Eva. O coração dele encheu de alegria. Está em Gênesis 2:23. Essa é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Eu vou chamar de Ishá no hebraico, né? Que sai de Ish, varão, Ishá, varoa, homem, mulher. Emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência deles com as suas cumplicidades no jardim preparado por Deus. Gênesis 2:25, no Éden. Mas depois da queda, depois do pecado, então eles experimentaram vergonha e medo. Veja, eles só tinham alegria e cumplicidade. Agora o pecado, agora tem vergonha e medo. Duas emoções negativas e desagradáveis. Dentre as reações externas imediatas, ocorreram o quê? Eles passaram a ter percepção que eles estavam nus, por isso precisaram cobrir o corpo e esconder-se de Deus. Porque Deus é santo, porque Deus é justo, porque Deus é o nosso Pai amado. E é normal a gente fazer isso. Quando a pessoa faz coisa errada, ela tenta evitar. A pessoa que sempre fez bondade para ela, aí pisa na bola, né, como a gente diz aí no mundo, aí começa a evitar, disfarçar, porque vai ter que se confrontar em algum momento. Então, o esconder de Deus já mostra a situação de vergonha existente na perspectiva espiritual. Tristeza e dor se tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal. Pode ler Gênesis 3, 16 e 18. Tristeza e dor. A tragédia da expulsão do Éden certamente lhes causou profunda frustração e muita angústia. Gênesis 3, 23. Algo muito triste mesmo. 1.4. Inveja, ira e ódio. Em Caim também se observa a presença de emoção e sentimento. Agora, como você é um professor ou você é um aluno da IBD, é importante você entender que o estilo literário de Moisés é explicar de uma maneira geral, depois ele pega os elementos específicos, mas como a Bíblia não é um livro de história, embora tenha história, a Bíblia é um livro de redenção, que aponta para o Salvador, para o Messias que é Cristo. Então, ele está falando de Adão e Eva, e depois ele vai falar sobre Caim e Abel. Aí muita gente fala, ué, mas então se Caim matou Abel, então com quem Caim casou, por exemplo? Então, essa é uma leitura simplista e rasa de quem não estudou a Bíblia. Está fazendo uma cronologia muito rasa. Cuidado. Quando ocorreu esse crime, não se tratam de adolescentes, mas ambos tinham aproximadamente 120 anos, quando Caim assassinou seu irmão Abel. Já tinha muita gente na terra. É que a Bíblia não vai dar esses detalhes. Ali você tem que analisar as inferências e entender que há uma cronologia mais longa, não no sistema que você está lendo. Aí Deus criou Adão, criou a esposa, aí pecaram, aí teve o filho, aí Caim matou Abel, aí Caim casou, mas então com quem Caim casou? Já começa o problema. Você está fazendo uma leitura rasa. Mas a Bíblia
Ela não é um livro que vai dar detalhes, ela vai entrar em assuntos pontuais, porque ela está te levando para a redenção que é em Cristo. Então, quando alguém perguntar para você com quem Caim casou, convide essa pessoa para estudar a Bíblia de uma maneira mais cuidadosa, entender que esse episódio se deu quando já tinha muita gente na Terra. E nós temos na própria Bíblia que Adão e Eva tiveram muitos filhos e filhas. E claro que os primeiros casamentos eram consanguíneos, óbvio, porque só tinha um casal, então claro que eles... Mas depois começou o tio casar com sobrinho, primo, e foi indo até que o que ocorre hoje com a humanidade, que é um processo de crescimento tribal também. Você pega um casal original, aí os seus descendentes, no caso tribal, eles só casam entre si, mas chega um momento que já não são tão parentes como se imagina, que vão se diluindo. E claro que são populações que crescem rápido, porque, diferentemente dos controles de natalidade tão comum hoje na nossa mentalidade, basicamente todo ano a mulher dava à luz, que é uma outra realidade cultural, é um outro mundo. É estranho para nós dizer isso, né? Porque como todo ano vai ter um filho? Era assim. Tanto Flávio Joséfo, que é um historiador judeu do início do primeiro século, faz esse apontamento sobre a prole de Adão e Eva, são muitos filhos, são dezenas de filhos. Então, mas a Bíblia não dá esse detalhe, porque o assunto não é esse. Como é um livro de redenção, ele só vai apresentando os problemas que surgiram, os primeiros problemas que surgiram. Um dos mais cruéis e terríveis é o problema de Caim com Abel. E outro detalhe que eu já aproveito orientar você. O fato de Deus não ter aceitado a oferta de Caim não é porque são frutas. Eu já vi muita gente falando, não, porque é que Abel levou a ovelha era o símbolo de Jesus, e Caim levou frutos, então por isso que Deus não aceitou. Não, não foi por isso. Se você ler a primeira carta do apóstolo João, ele fala explicitamente que Deus não aceitou Caim porque Caim era perverso, ele era uma pessoa má, a índole dele era má. Não foi porque ele apresentou frutos. Tá? Então, tanto é que se você ler Gênesis capítulo 4, Deus fala que ele primeiro aceitou Abel e a sua oferta, e não aceitou Caim e a sua oferta. Que a primeira coisa tem a ver com o coração da pessoa, do ofertante. Então, quando você vai dar oferta, a primeira coisa que Deus vê é o seu coração, depois a sua oferta. Porque se Deus rejeitar você, ele está rejeitando a sua oferta também. Foi o caso de Caim. Caim era do maligno. Está escrito, 1 João. Na primeira epístola de João, ele fala que Caim era do maligno. Então, ele era mau. Não foi porque ele apresentou fruto, é porque ele era mau. É um outro problema que está ali. Mas, em Caim também se observa a presença da emoção e do sentimento. Sua ira em relação, sua inveja em relação a Abel, seu irmão, ficou estampado em seu rosto. Um claro exemplo de reação fisiológica. Gênesis 4:6, que o seu rosto decaiu, né? Se fechou. Mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e matou o seu irmão. Gênesis 4:8. Outros sentimentos negativos, como a culpabilidade, o medo, acompanharam-o por toda a vida. Foi isso que aconteceu com esse homem que era do maligno. Gênesis 4, 10 a 14. Vamos encerrar o primeiro tópico? Resumindo, a afetividade humana, que inclui emoções e sentimentos, é uma capacidade criada por Deus de sentir e demonstrar afetos. Muito bem, eu quero aqui uma vez mais convidar você para que você possa estar participando da nossa aula. Se não ficou muito claro algum ponto, você que está me assistindo aí,
você pode mandar um e-mail. Eu só vou pedir um favor para você, manda o seu nome, a cidade da onde você está enviando esse comentário ou essa pergunta. Põe para mim a cidade, que estado que é, tá bem? E eu quero lembrar você que nós temos a oportunidade de encaminhar até o seu lar os nossos livros. São 3 livros que estão disponíveis. O livro, se você for até a Esteadec, você vai pagar R$50 por cada exemplar. Agora, se você não for a Esteadec, se você for pedir para o Mercado Livre, você vai ter a taxinha lá deles, que é a taxinha deles lá, mais o frete para você receber esse material. E a oportunidade de você conhecer também a nossa Escola Teológica da Assembleia de Deus de Campinas. Se você desejar e morar na região metropolitana de Campinas, vem estudar teologia conosco na Esteadec. Se você não mora, se Deus permitir, 2026 nós vamos ter o EAD, que é o estudo à distância. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você também. Então entra também aí no nosso material da Esteadec, que está disponível para você também ter uma formação. Isso tudo é muito importante. Não esqueça então de se inscrever no nosso canal. 2. Emoções, experiências e controle. 2.1. Reação e decisão. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano, porque instintivamente, quando a pessoa vai cair, se é uma tendência de segurar para não cair, levanta a mão, você tenta se defender, são reações instintivas. Em casos assim, não constitui um pecado em si mesmo. Então a pessoa levanta a mão é uma tendência você querer se defender. É natural, isso é instinto. Tá? Então isso é uma coisa, nós estamos ainda falando, isso aí não é pecado. Isso é instinto, né, irmão? Tá? Mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. A frase do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pecai-vos, ou não pequeis. Então expõe essa questão aí. Então a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade em decidir como agir diante de uma reação emocional. Paulo aconselha os crentes de Éfeso, os irmãos efésios, controlarem a sua ira e não deixarem ser dominados pela ira, tornando-se um sentimento pecaminoso. Permanecer irado é dar lugar ao diabo e abrir caminho para os terríveis pecados. Está escrito em Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Não permita cair a geste no seu coração mágoas que vão destruir a sua alma e vão gestar doenças psicossomáticas. A ira, portanto, é uma experiência emocional que deve ser enfrentada, repelida e jamais cultivada. Não é para cultivar a ira. Então, você não peca se você não cultivar a ira. Irai-vos, mas não pecai-vos. Né? Você não pode cultivar essa ira. Em Efésios 4:31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura. Paulo fala explicitamente em Efésios 4:31. Livrar-se de toda ira, livrar-se de toda cólera. Então ele cita os 3, amargura, ira e cólera. Isso vai produzir doenças psicossomáticas, irão produzir. Então o verdadeiro crente, o verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins, como a ira, por exemplo. Não pode. Tem que enfrentar, tem que pedir para o sangue de Jesus tirar de você. Todo sentimento que não glorifica a Deus, toda mágoa, todo sentimento que não edifica, pede para o Senhor Jesus tirar, pede para o Espírito Santo visitar o seu coração. É fazer o que o salmista fala. Sonda-me, ó Deus, e me conhece. Vê se há em mim
algum caminho mau. Você tem que orar, meu irmão. Você tem que orar, minha irmã. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele dá esse mesmo conselho. Não permita que coisas ruins venham germinar e crescer e gerar, lamentavelmente, frutos ruins no seu coração. Essa história de dizer, irmão, eu sou assim mesmo. Aquele irmão nervosinho, né? Você vê, irmão, eu sou do Ceará. O que tem a ver uma coisa com outra? O que tem a ver uma coisa com outra, irmão? Você está dizendo o quê? Que a cultura do Ceará é uma cultura nordestina, mais enérgica? Sim, mas isso não te dá o direito de agir assim. Tá? Irmão, eu sou crente, mas minha mão não é. Irmão, isso não existe. Ou você é crente inteiro, então se a sua mão não é crente, é melhor ela se converter, né, irmão? Então não tem conversa. Essa história de que eu sou crente, mas não levo o desaforo para casa, você não é crente. Porque se você fosse crente, você ia pegar esse desaforo e entrar no seu quarto, fechar a porta e depositar nos pés do Senhor Jesus. Porque você leva assim o desaforo para casa. Leva e põe aos pés de Jesus, Jesus te põe paz no teu coração. Isso que é cristianismo, irmão. É uma guerra contra a nossa natureza carnal. Então essa história de dizer eu sou assim mesmo, para justificar a roubos emocionais e permanecer neles, é negar a eficácia da obra de Jesus. É gravíssimo, meu irmão, minha irmã. Por isso, ore, pede para Deus graça, pede para Deus domínio próprio. Também é um fruto do Espírito. Deus vai te qualificar, vai te dar essa graça. Romanos 8,13, 2 Coríntios 5,17. 2.2, emoção e pecado. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Tá? Então, cuidado. É que tem pessoas que já foram criadas num ambiente, culturalmente, de palavras de baixo escalão. Se ela começa a falar que tanto ouvir, ela fala também. É quase que é uma coisa instintiva, mas é pecado. A palavra de baixo escalão, não pode. Seus lábios têm que ser santos. Então, raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecados enraizados lá no seu interior, lá na profundeza do seu coração. Tem que confessar e pedir perdão e deixar, né? Então, uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos hostis a pessoas com quem convive. Então, essas pessoas azedas, às vezes a pessoa é tão orgulhosa, tão soberba, por isso que tem essas reações, porque não pode ser contrariado. Tem gente, irmão, que você não pode falar não para ela. Tudo tem que ouvir sim. Essa pessoa precisa nascer de novo, precisa mudar de vida. O mundo não é assim. Pensa que é um imperador, né? Pequenos imperadores, né? Filhos únicos. Normalmente o problema que há na criação de filho único, que tudo a família faz por ele, só que vai ter um problema, porque na vida ele vai encontrar nãos, vai encontrar dificuldades, porque a vida é assim. Não é tudo que concorda com a gente o tempo todo. Então a pessoa orgulhosa, soberba, ela tem dificuldade de ouvir qualquer contraposição. Mas Deus muda esse coração, né, pelo poder do sangue de Jesus. Eu vou dar um exemplo desse que tem na Bíblia. Vocês já ouviram falar sobre o Nabal? O Nabal era um personagem assim, soberbo, mal-humorado e ingrato. Está lá em 1 Samuel 25, 10, 11. Soberbo, mal-humorado e ingrato, irmão. Sua insensatez lhes custou a vida. Teve um infarto fulminante. Bom, a Bíblia não fala que ele teve um infarto fulminante, né? Mas pelas características do que aconteceu, a maneira que ele morreu, dá a entender que é um infarto fulminante, né? Embora a Bíblia não fala isso, né? Então, você não pode afirmar isso, né? Isso é uma inferência. 1 Samuel 25, 36 e 38. Morreu devido à sua insensatez. Você vê o que leva a pessoa até ter um colapso no seu corpo por causa da soberba, mau humor e ingratidão.
Um coração altivo é muito propenso a emoções negativas. Coração altivo é um coração soberbo, vaidoso, cheio de si mesmo, de egoísmo. Então tem essas características, sentimentos facciosos. Provérbios 13, 10, 21, 24. Como Davi, devemos rogar a Deus que nos livre da soberba, para que ela não nos domine e nos leve à transgressão. Salmo 119, 13. Davi faz algumas orações muito lindas. Ele fala assim: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Essas orações são maravilhosas e nós devemos fazer. 2.3, o aspecto positivo das emoções. Porque se tem esse lado negativo, tem coisa boa também. Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios. O medo é um exemplo. Quando sentimos essa emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina, hormônio que põe o corpo em imediato movimento para luta ou para fuga. Então, aquele sinal instintivo, né? Se assusta, você tenta se defender. Serve, portanto, como um ativador do nosso mecanismo de defesa. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte. Então estaria em perigo e não tomaria nenhuma ação, ficaria sem ação. Totalmente o quê? Vulnerável. Então, quando você se assusta, você já toma alguma atitude para se defender. Quer dizer, esse é um princípio que Deus mesmo estabeleceu em nós, né? Para preservar a vida. Nossos afetos, portanto, podem ser direcionados para o bem ou para o mal. Foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou quem? Aqueles cambiadores no templo. Ali é zelo. Zelo, a Bíblia fala que é zelo. A gente fala, um pregador, irmão, vê se tem sentido o que ele me fala. Ele vai ler Mateus 21, 12, ele vai ver, Jesus também perdeu a cabeça, pegou um chicote e bateu em todo mundo. Ah, irmão, que bobagem é essa? Jesus nunca cometeu pecado, nunca houve pecado, nem engano, nem nada. O que Jesus faz ali é uma coisa muito profunda, porque tem gente que pensa que Jesus expulsou aquelas pessoas que estavam vendendo simplesmente. Não é isso. Não é isso, irmão. Eu já vi gente falando, olha, na nossa igreja não pode ter nem cantina missionária. Não pode vender nada porque Jesus proibiu o comércio na igreja. Não é isso. O que acontecia no segundo templo é que as pessoas estavam usando todo tipo de malignidade, de usura, de enganação, porque sempre houve vendas de ovelhas para o sacrifício. Irmão, imagina você, se fosse hoje, sair do Brasil, você ia sair com uma ovelha nas costas para ir oferecer o holocausto? Vê qual é a lógica disso? Uma pessoa que morava lá na Etiópia, que morava lá na ilha de Creta, como é que ia pôr uma ovelha nas costas para oferecer sacrifício a Deus? Então, irmão, claro que tinha comércio em Jerusalém, em volta do templo, tinha vendedores de pombos, tinha vendedores de ovelhas, tinha vendedores de cereais que eram oferecidos ao Senhor. Isso sempre teve. O problema ali no templo é que as pessoas, que não era dentro do templo não, viu? Ninguém entrava dentro do templo, só o sacerdote que entrava no templo. Era no pátio exterior. Não é dentro da área santa do templo, é fora. E ali, em torno do templo, algumas pessoas começaram a fazer trocas de moedas, cambiadores. Pegavam uma moeda, trocava por outra, que trocava por outra. Começou a ter um comércio de lucratividade com coisas divinas. Aí que está o problema. Porque se eles vendessem a ovelhinha para aquele peregrino que está vindo da ilha de Creta, aquele peregrino que está vindo lá da Ásia Menor, não teria problema nenhum, era até louvável. Você está lhes facilitando a vida. O próprio Jesus comprou o cordeiro para a Páscoa em Jerusalém. Não pensa que ele trouxe da Galileia o cordeiro? Comprou em Jerusalém, preparar o jantar. Então, o comércio lícito não é o problema. O problema é a ilicitude daqueles cambiadores que estavam lucrando, tirando o couro dos peregrinos
com coisas sagradas. Aí que está o problema. Então, cuidado quando você fizer aquela leitura, que não é um comercinho. Sabe? Coitado do irmão, está vendendo salgadinho na frente da igreja para ajudar um departamento. Você fala, a Bíblia fala que não pode ter comércio. Você que está pecando falando isso. Você está descontextualizando o texto. Não tem nada a ver. O problema é se ele estiver vendendo alguma coisa com lucro excessivo, ao invés de você estar ajudando a pessoa, está prejudicando a pessoa. Então Jesus, que conhecia o coração daqueles cambiadores, que tinham feito comércio das coisas divinas, aí que está o problema. Agora, não o coitadinho da pessoa que vendia a ovelhinha dele lá para ajudar os peregrinos. Não é isso. Então, cuidado. E Jesus também não teve nenhum... Não pense que Jesus ficou nervosinho, não ficou nada nervosinho. É zelo para cumprir-se uma profecia. Jesus expulsou os cambiadores, aquelas pessoas que estavam, então, utilizando daquele meio para se beneficiar pessoalmente com coisas sagradas. Esse é o contexto. Então, cuidado, viu, irmão? Para não sair falando bobagem por aí. Muitas outras emoções o mestre expressou durante sua vida e no seu ministério, que mostra sua emoção. Mateus 9,36, João 11,35, Marcos 3,5. Então vamos para o resumo do tópico 2. Embora as emoções não sejam pecaminosas em si mesmas, principalmente aquelas emoções instintivas, a decisão de como agir diante delas é a nossa responsabilidade para não dar lugar ao pecado. Essa é a questão. E para nós fecharmos então essa aula, terceiro tópico, sentimentos guardados por Deus. 3.1, a falsa autonomia humana. Como em tantas outras áreas da vida, no aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. Aí faz yoga e faz disciplina, não sei de que jeito, lá tô pensando que vai ter domínio sem depender da graça de Deus. O mercado está cheio de conteúdos de inteligência emocional e gestão emocional. São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e o controle não somente das próprias emoções, mas também dos outros. Não podemos negar alguma eficácia de métodos coerentes de ajuda ao ser humano nesse processo complexo. Tem, de fato, algumas metodologias que podem até melhorar. Existe um livro interessante chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro interessante, um livro muito interessante, que é classificado como livro de autoajuda. Agora, cuidado, porque nem tudo que está ali tem sentido nesses livros de autoajuda. É enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle que alguns mestres, entre aspas, das emoções prometem. Principalmente hoje, no Ocidente, que virou modinha acreditar em líderes orientais ligados ao budismo, ligado às religiões orientais, mestres de luz, filósofos. Cuidado, tá? Porque muitas dessas pessoas estão envolvidas com um lado obscuro espiritual. Não raro se surpreende com os seus próprios fracassos, na inglória empreitada de ser emocionalmente invencíveis. O profeta Jeremias é claro: enganoso é o coração do homem perverso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Então, existem métodos, existem livros de autoajuda, existem, mas cuidado, porque muitos desses não têm eficácia alguma. 3.2, obediência, humildade e oração. Então, Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipos, capítulo 4, versículo 7, na sua carta, se refere ao processo sobrenatural de
guarda de nossos corações e sentimentos, que ocorre através do quê? Da paz de Deus, que excede todo entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos uma vida de obediência, de humildade, no modelo de Jesus. Lembra de Filipenses 2? Irmãos, tenhais o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não se apegou aos atributos divinos para vencer o pecado, mas se humilhou. Ali o assunto é humildade, que é um caminho para a nossa vida vitoriosa nos nossos relacionamentos. Aonde não tem humildade, irmão, não funciona. A humildade é a pedra angular. Jesus falou, bem-aventurado e abençoado os humildes. Porque, irmão, como que uma pessoa vai se relacionar bem com a sua esposa se não for humilde? Vai ter um conflito atrás do outro. Casamento onde não tem a pedra angular da humildade, fracasso. Qualquer local que você for trabalhar, se você não tiver humildade, você vai fracassar. Nas relações, em qualquer situação, tem que ser humilde, irmão. A pessoa tem que ser humilde, tem que ser respeitoso. Agora a pessoa quer impor a ideia dela, no meu jeito, é comigo, é assim, só vai gerar conflito. Não vai chegar a lugar nenhum. O apóstolo Paulo exorta aos crentes de Filipos a terem o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentimento que houve em Cristo. Não querendo ser superior a ninguém, mas renunciando os interesses pessoais. Quando há esta disposição interior, essa predisposição e uma permanente confiança no cuidado de Deus, demonstrado através do quê? Oração e súplicas, um coração de gratidão, agradecido a Deus. Então cumpre-se o que o apóstolo Paulo anuncia no versículo 7. A paz de Deus guardará os vossos corações e sentimentos em Cristo Jesus, que é o nosso texto áureo. Então, o resumo deste tópico 3, a verdadeira guarda dos nossos corações e sentimentos, vem da onde? Da paz de Deus, alcançada através do quê? Da obediência, humildade e oração na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para nós fecharmos, não somos nós, com nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, o Espírito Santo da verdade, o Consolador, o advogado, aquele outro que Jesus disse, eu enviarei um outro Consolador, uma outra pessoa que vai despertar em nós a termos o desejo de vivermos em humildade e fé, sob esse domínio espiritual da pessoa do Espírito Santo, é que nós vamos gestar o fruto do Espírito, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 22. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você possa gestar o fruto do Espírito, que você possa ter essa comunhão com o Senhor, essa reconciliação com Deus para gestar a paz no seu coração, que você possa ler a palavra, orar mais, buscar mais os dons espirituais e permitir que o Espírito Santo geste em você o fruto do Espírito. Que Deus continue abençoando sua casa, sua vida. Próxima lição, lição de número 9, 30 de novembro, última aula do mês de novembro. Vontade, o que move o ser humano. Uma vez mais, quero apresentar para você os meus livros, O Povo de Israel, uma perspectiva bíblica, histórica e pentecostal. Adquira esse livro que vai ser bênção para a sua vida. Esse livro trará grande crescimento espiritual para a sua casa, para a sua vida. Outro livro que eu quero apresentar para você é Jerusalém no Imaginário Religioso, do judaísmo ao pentecostalismo clássico. Um livro técnico, mas que vai trazer um grande crescimento para você. Você que está fazendo faculdade, você que está fazendo aí desenvolvendo suas atividades intelectuais, esse é um livro muito bom para você que faz aí faculdade,
que tem se aprimorado nos estudos. E esse terceiro livro, Geografia Bíblica, o último lançamento, foi lançado nesse ano. É um livro que vai te ajudar demais. Adquire esse material será bênção para a sua vida. Geografia Bíblica, você vai conhecer um pouquinho a geografia histórica e a geografia física. A geografia física, montanhas, rios, fauna, flora, cidades, etc. Vai ser bênção para a sua vida. Graças a Deus, esses livros você pode adquirir pela STEADEC, que é a nossa escola teológica da Assembleia de Deus de Campinas. Você pode adquirir ali, ou pelo Mercado Livre, se você mora em uma região distante da cidade de Campinas. Foi muito bom estar com vocês. Deus abençoe todos e não deixa de compartilhar. Entra no YouTube, Professor Alberto Oficial, faz lá o seu comentário e não deixa de encaminhar para o seu grupo de WhatsApp. Você tem um grupo? Envie esse material para eles. Um grande abraço! Fique na paz do Senhor!